Olá, iniciando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Hoje eu tenho a satisfação de ter aqui ao meu lado o Dr. Ricardo Sefer, mestre, doutor em Direito, e atualmente exercendo, desde janeiro de 2019, a função de Procurador-Geral do Estado do Pará. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. É um prazer imenso ter a sua participação aqui nesse nosso canal que é voltado para a advocacia, para a sociedade, para todos aqueles que se interessam por assuntos jurídicos de um modo geral. Eu queria começar esse nosso bate-papo ouvindo um pouco da sua história, né? Desde a sua formação aí como advogado, até chegar a esse posto tão importante que diz respeito a interesses tão macros do nosso Estado. E como é que você trilhou esse caminho para chegar até aqui? Bom, olá a todos. Começar dizendo, doutor Sávio Barreto, que é um prazer, uma honra estar aqui e dizer que eu sou um dos seus telespectadores. Gosto muito do conteúdo que é produzido aqui, fiquei muito honrado com o convite. É um prazer dialogar com todos e trazer um pouquinho aí da minha história na advocacia privada, da minha história na advocacia pública e também da experiência junto à Procuradoria-Geral do Estado. Dizer que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, dizer que quando eu decidi sair, seguir o caminho do direito, eu já no primeiro ano de faculdade comecei a estagiar num grande escritório de advocacia aqui de Belém e achava naquele momento que a advocacia privada seria a minha única vocação de vida. Mais tarde acabei descobrindo que eu tinha também outras vocações. Naquela época tive a oportunidade de ser seu estagiário, apesar da nossa diferença de idade não ser tão grande assim. Mas durante todo o período de faculdade estive estagiando em escritório privado até o momento da formatura em que eu abri o meu próprio escritório. E já nesse período comecei a fazer o mestrado na Universidade Federal do Pará e sempre mantendo o meu escritório. Você sabe como é, advogado recém-formado tentando seu escritório tem inúmeras dificuldades, muitos problemas, muitas consultas. Início de carreira é sempre um trauma, né? Eu acho. E, infelizmente, poucos honorários. Acho que os colegas que estão aí início de carreira sabem bem. Qualquer causa é causa. Exatamente. A gente vai em todo lugar, nunca me esqueça. Eu fui em vários interiores atrás de potenciais clientes sem receber absolutamente nada. E, como eu disse, eu acho que tem advogados que estão nos assistindo aí que estão se identificando com essas dificuldades da profissão e não olhem para mim hoje achando que esse cara já chegou ali e sentou na janela. Muito pelo contrário, gastei muita sola de sapato, muita energia, muita dedicação para poder hoje honrar o Estado do Pará e a mim mesmo no cargo que eu estou na PGE. Mas decidi, em razão das dificuldades da advocacia mesmo, que ia estudar para concurso. Comecei um forte estudo para concurso, fui aprovado no concurso de advogado da Petrobras, função que eu exerci entre 2010 e 2011. Eu sempre tive interesse pelas carreiras de advocacia pública, justamente pela minha paixão pela advocacia privada. Eu nunca quis me afastar. Passou 2 anos na Petrobras, jurídico interno. Passei 1 ano na Petrobras de jurídico interno, mas permaneci estudando. Depois de 1 ano foi quando eu fiz a prova e passei no concurso da Procuradoria-Geral do Estado, que também é um concurso que permite a advocacia privada, e desde então eu venho vivendo essa vida dupla na advocacia, tanto privada quanto na área pública. Também sou professor, nunca larguei a docência, ainda que num período reduzido de tempo, mas também nutro essa paixão pela docência. E estou na PGE desde 2011, passei por diversos setores, área ambiental, área fundiária, a Procuradoria Civil, Trabalhista, área fiscal, já fiz um pouquinho de tudo lá na Procuradoria-Geral do Estado. E foi quando, no finalzinho de 2018, o governador Helder Barbalho me convidou para assumir a gestão lá na PGE, a contar de 1º de janeiro de 2019, foi quando iniciou-se o primeiro mandato do governador, e eu aqui estou, digamos assim, na gestão desde então, com inúmeros desafios, com inúmeras dificuldades, mas tentando fazer o meu melhor, incentivando a nossa grande equipe da Procuradoria-Geral do Estado a fazer o seu melhor em prol da sociedade paraense, em prol do bom serviço público e em prol da boa advocacia pública, que é o que a gente pretende. Então, aproveitando esse gancho aí, tá? Falando de Procuradoria do Estado do Pará, que
que nada mais, nada menos é o maior escritório de advocacia do Estado, né? Considerando o número de advogados públicos que estão ali com o maior cliente, que é o Estado do Pará. Como é que uma estrutura dessa é organizada para quem não é do ramo, para quem está de fora na sociedade civil, que quer compreender o que é uma Procuradoria do Estado, quantas pessoas estão trabalhando, quantos procuradores, colaboradores, servidores, setores, como é que se organiza uma estrutura tão complexa como essa para que ela funcione numa função tão importante que é representar o Estado? A gente que não é da área jurídica costuma ouvir, né, o procurador e acaba confundindo o procurador com o promotor, com o juiz, não entende muito bem. A Procuradoria-Geral do Estado nada mais é do que o seu escritório de advocacia. Costumo dizer que nós somos o escritório de advocacia do cidadão paraense. Nós representamos os interesses não só do Poder Executivo, mas também do Poder Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Ministério Público do Estado. Todos esses órgãos públicos e estaduais são representados judicialmente, ou seja, são defendidos judicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado, mas mais do que isso, nós também exercemos o chamado papel consultivo, o papel de consultoria jurídica. Todo mundo que tem um advogado de confiança sabe que esse seu advogado de confiança ele lhe defende no processo judicial, mas às vezes você tem uma dúvida, quer fazer um esclarecimento, quer eventualmente sanear alguma questão e você liga informalmente para fazer uma consultoria. Isso também é uma atividade da advocacia muito intensa e a gente também faz isso também para todos esses clientes. Hoje, para bem exercer essa função, nós somos mais de 500 servidores públicos, precisamente 512 servidores públicos, somos cerca de 124 procuradores do Estado, cerca de 90 procuradores autárquicos e fundacionais que atuam especificamente na administração indireta, as autarquias e fundações estaduais, cerca de 60 consultores jurídicos que têm especialização na área somente de consultoria e uma série de analistas, técnicos, carreiras de apoio que compõem o nosso time da Procuradoria-Geral do Estado. E aí, considerando que o direito é essa gama imensa de áreas, né, e ninguém domina todos os setores do direito, como é que vocês organizam em setores, em núcleos, dividindo a equipe? Fisicamente, a PGE, doutor Sávio, ela está presente em Belém, na sua sede, é a maior estrutura, mas nós também estamos presentes fisicamente em Marabá, em Santarém e em Brasília. Em Brasília, em razão da forte atuação que nós temos em tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais localizados na capital, em Marabá e Santarém, para dar essa ramificação e para estar próxima das políticas públicas, da advocacia local, do judiciário, nas demais regiões do estado do Pará. Dentro da PGE nós temos hoje 15 setores vinculados a procuradores-chefes e vinculados às duas adjuntas, são os meus braços direito e esquerdo, como eu gosto de brincar. Uma liderando mais ou menos 65% da nossa força de trabalho na área contenciosa, Sim. Ou seja, nos processos judiciais, e a outra liderando mais ou menos 35% da nossa força de trabalho na área consultiva. Esses setores são divididos por áreas do direito. Exatamente. Setor ambiental, tributário. O setor ambiental, o tributário, o setor consultivo, o setor de requisições de pagamento, precatórios, RPV, o setor de saúde, nós temos um grande volume de demanda de saúde, setor trabalhista, setor do servidor civil, servidor militar, são todos setores que compõem a Procuradoria-Geral do Estado. A gente tem o setor de contencioso administrativo, são as demandas do Estado junto aos tribunais de conta, ao próprio Ministério Público, muitas vezes diálogos administrativos que são feitos para prevenir demandas judiciais. Nós também temos uma procuradoria que eu me orgulho muito da existência, que chama Procuradoria da Câmara de Conciliação do Estado do Pará. Foi uma procuradoria que nós criamos no governo do governador Helder, e que vem trazendo muitos frutos e vem trazendo uma exposição social, especialmente no meio jurídico, muito forte para a Procuradoria-Geral do Estado. Doutor Ricardo, Câmara de Conciliação, eu acompanho a sua gestão, estou falando aí de 5 anos de gestão praticamente, muita novidade aconteceu durante esse período, muitos projetos foram implantados. A Câmara de Conciliação, eu penso, é um dos projetos, uma das conquistas mais emblemáticas desse período da sua gestão. Acho que marcou muito a sua gestão,
E eu lhe pergunto, o seu maior orgulho essa Câmara de Conciliação e como ela está funcionando hoje? A minha equipe brinca lá que a Câmara de Conciliação é o meu filho preferido. E eu brinco que a gente não tem filho preferido. Mas, sem dúvida nenhuma, a Câmara de Conciliação é daquelas contribuições que a gente se orgulha de deixar para a sociedade paraense. A Câmara de Conciliação, que pese ter sido criada na minha gestão, na gestão... 2019, né? 2019, isso. Ela foi formalmente criada por lei em abril de 2019. Eu lembro quando o governador me convidou, e aí eu passei a dialogar com meus colegas procuradores para montar a minha equipe de trabalho, e eu sempre ouvia dos colegas, mas o que a gente vai fazer? A gente está assumindo agora, não tem experiência. E eu dizia, olha, eu tenho um papel de pão aqui com algumas ideias. A primeira ideia era uma política de acordos. E é isso que eu acho que é a grande contribuição da Câmara de Conciliação da Procuradoria-Geral do Estado. Muito mais do que uma Câmara, muito mais do que 1, 2, 3 acordos. Nós conseguimos ter o mérito de implementar internamente no Estado do Pará e com aqueles que dialogam com a Procuradoria-Geral do Estado, inclusive fortemente com a advocacia privada, uma mentalidade de conciliação. Sim. Hoje, a mentalidade de conciliação com o poder público está presente no meio jurídico paraense. E nós estamos falando aí do segundo maior litigante, porque o primeiro é o município, correto? Exato. Mas é o município porque tem execução do IPTU. Fiscal. Se você tirar a execução do IPTU... Vem para a gente, para o Estado. Vem para o Estado, né? Então, sem dúvida nenhuma... É uma grande conquista, e perceba que não é uma conquista minha, é uma conquista de toda a equipe da Procuradoria-Geral do Estado, é uma conquista da advocacia do Estado do Pará, que confia, que traz a sua clientela, que recomenda para o seu cliente, o senhor mesmo já fez acordos para os seus clientes, que recomenda o caminho da conciliação como um bom caminho para a solução dos litígios. A gente está celebrando, né, agora no primeiro semestre de 2024 a marca de 10 mil acordos. Isso é muito emblemático. A Câmara de Conciliação da PGE do Pará, ela é a maior do Brasil. Qual é hoje o número de ações, mais ou menos, de estoque de ações do Estado? Nós temos 120 mil processos ativos. Você está falando aí de quase 10%. De quase 10%. Isso é um número expressivo, especialmente para quem não é do ramo, para quem não é do meio. Conciliar em 10% dos seus processos já é muita coisa, principalmente se você é fazenda pública, se você é poder público, que a gente cresce no mundo jurídico ouvindo dizer que o Estado não conseguia, o Estado tem que recorrer sempre, processos contra o Estado demoram anos, e eu digo que o Estado não é diferente dos seres humanos. O Estado erra, e quando erra, tem que reconhecer o erro e corrigir, reparar esse erro, e nem sempre esse erro é financeiro. Esse é um equívoco de muitas pessoas, e o esclarecimento que eu costumo fazer. Nem sempre o acordo ele envolve pagamento financeiro. Se eu tenho uma ideia, nós já fizemos um acordo em que a parte queria só um pedido de desculpa. E eu disse, poxa, se ela quer só um pedido de desculpa, eu assino para ela um pedido de desculpa. Foi feito um ofício pedindo desculpa por um equívoco que foi cometido por um agente público, e eu fiz questão de eu mesmo assinar. Porque eu acho que isso é emblemático. A pessoa teve, nesse caso, a sua honra atingida, e eu acho que era justo da minha parte, enquanto secretário de Estado, fazer esse pedido de desculpa. Eu já tive um outro caso emblemático também. A gente tem um limite de 40 salários mínimos, hoje alguma coisa em torno de 50 mil reais, para pagar nossas dívidas pela requisição do pequeno valor, RPV, que é aquele pagamento que é direto em conta, em 50 dias, foge daquele monstro do precatório, que tem que entrar em orçamento, demora alguns anos para pagar. E a gente tem esse limite, mais ou menos 50 mil reais. Chegou um processo na minha mesa, logo no início da Câmara de Conciliação, uma condenação de mais de 300 mil reais do Estado. Chegou para eu autorizar um acordo em que a pessoa aceitava abrir mão de mais de 200 mil reais para receber o limite do RPV. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, alguma coisa está errada. Não é possível, quem é que vai abrir mão de mais de 200 mil reais? 70%. 70%, nem fiz esse cálculo, mas é alguma coisa perto disso. E aí eu chamei o nosso colega, o doutor Márcio Vasconcelos, o chefe da Câmara de Conciliação, e falei, doutor Márcio, converse com essa pessoa e avalie se ela está plenamente esclarecida do que está acontecendo. E aí ele cumpriu 1000 pedidos, convidou o senhor foi lá na Procuradoria-Geral do Estado. Quando o Márcio voltou na minha sala, ele me deu literalmente uma lição de vida. Na verdade, ele me repassou uma lição de vida que ele tinha recebido do senhor. E o senhor foi falando para ele
o quanto ele já tinha vivido, as dificuldades que ele tinha vivido, o quanto aquele dinheiro ia ser importante para ele, e falou para ele: meu filho, na idade que eu não sei como é que vai estar a minha saúde no ano que vem. Eu prefiro pegar esse dinheiro logo, mesmo sendo muito menos, para poder viver um momento alegre com meus netos, com a minha família, independente de abrir um pouquinho mais, de abrir mão de um pouquinho mais de valor ou não. É literalmente uma lição de vida, e isso nos faz aprender que não me interessa saber por que a pessoa vai conciliar. Isso é uma decisão subjetiva de cada cidadão, de cada pessoa. Eu acho que o papel do Estado, o papel de todos nós que fazemos a atividade jurídica, é ofertar as possibilidades. E por que eu lhe digo, doutor Sávio, que o grande mérito é ter conseguido inserir na mentalidade de toda a equipe da Procuradoria-Geral do Estado a mentalidade da conciliação, porque a conciliação ela se faz a qualquer tempo. Ela não se faz somente em processo judicial. Muitas vezes, numa atividade consultiva, numa dúvida, você já recomenda: olha, procure fazer um acordo aqui, porque este é o melhor caminho para a solução do seu problema. Então, nós abrimos essa via da conciliação, e eu gosto de brincar lá internamente da PGE. Nós sempre fomos vistos como uma secretaria de meio, uma atividade de meio, uma secretaria do Estado que não chega diretamente ao cidadão, algo muito técnico, algo muito distante do cidadão. Eu gosto de dizer que a Câmara de Conciliação é o nosso coração aberto à sociedade paraense, é a nossa demonstração da relevância do serviço que nós prestamos ao Estado e de como nós podemos, sim, atingir diretamente a vida de cada pessoa. Esse seu exemplo mostra bem a diferença daquilo que a gente chama da ética do advogado privado e a ética do advogado público. Que no privado, você quer o acordo melhor para o seu cliente. Então, se é 200 e você pode pagar 10, você pode pedir 10 porque você quer atender o interesse privado do seu cliente. Mas vocês são advogados públicos. Você tem ali uma pessoa que é o cidadão que é seu cliente também. É diferente, né? Tanto que vocês, de forma muito ética, foram sondar para saber se aquela pessoa estava realmente atendendo ao interesse dela. Sensacional. Isso é interessante. Veja, nós não temos limitação de valor para acordo lá na Procuradoria-Geral do Estado. A gente faz acordo de processo de R$1, de 10, de 1 milhão, de 100 milhões. Isso que eu ia perguntar. Em tese, qualquer assunto, qualquer processo pode ser submetido a uma análise. Até pedido de desculpa. Como ele disse, até pedir de desculpa eu já fiz. Não tem problema nenhum. A gente faz tudo por um acordo. Mas veja, o nosso critério, e isso fez parte desse processo de construção com a sociedade, o nosso critério ele não é financeiro. Ele é diferente do acordo privado. Quando você faz um acordo privado, o seu cliente diz quanto um pode pagar, quanto o outro quer receber. Cada um pede um máximo. Cada um sabe o tamanho do seu bolso, suas possibilidades, do seu parcelamento. No poder público, não. O valor ele é menos importante. O que nós precisamos de um acordo com a Fazenda Pública é critério. Nós temos um dever de isonomia, nós temos um dever de tratamento igualitário para pessoas que estão na mesma situação jurídica. Sim. Então, quando eu autorizo um acordo, eu deixo o valor em segundo plano e eu preciso saber quantas pessoas estão naquela situação. Quantas pessoas, se me solicitarem um acordo, quantas pessoas, se eu vou poder autorizar, eu vou ter que autorizar. Se eu autorizar para um, eu tenho que fazer para todos. Qual é o tamanho da repercussão desse acordo? A critério jurídico, qual é a chance de êxito do Estado nesse determinado processo? Veja, eu costumo dizer que a gente não faz favor nenhum na Câmara de Conciliação da PGE, em que pese a gente receba os mais variados agradecimentos, os mais variados elogios. Mas a minha forma de ler ela é um pouquinho diferente. Eu acho que não estou fazendo favor a ninguém. Na verdade, para mim, é o cidadão que está fazendo favor. Por quê? E esse dado é interessante. De cada 3 pedidos de acordo que a gente tem, apenas um é autorizado. Tem uma média de mais ou menos 30% de autorização. Os outros 2 que não foram autorizados porque a gente entendeu, por alguma razão, que o Estado está correto naquele determinada demanda, ou seja, que não houve o equívoco, não houve o erro, o que é natural e democrático, e é exatamente para isso que serve uma demanda judicial. Até porque abre um precedente. Se você aceitar aquilo, você passa a ter que aceitar qualquer outra situação idêntica, também fazer acordo. Perfeito, mas veja, esses 30% de acordos que a gente autoriza normalmente porque o Estado está errado. E veja,
eu acho que o Estado só está ganhando. Economia aí, né? Porque eu estou economizando dinheiro de uma condenação que, a nosso ver, é certa. Porque o Estado está E errado. economizando o trabalho do judiciário, que gera Eu gero custo. uma economia em escala. Eu economizo o trabalho do Judiciário, do Ministério Público, E da própria PGE. da Vai própria deixar PGE e do próprio advogado. E daí, porque a advocacia privada abraçou a Câmara de Conciliação da Procuradoria-Geral do Estado hoje. A advocacia privada vem em massa, recebe mais rápido. recebe mais rápido e, para além de receber mais rápido, nos ajuda no processo de convencimento dos seus clientes de que aquele caminho é o caminho vantajoso. Nós, graças a Deus, conseguimos resolver um câncer que o judiciário tinha, que é a advocacia dativa, a advocacia daquela pessoa Sim. que não pode pagar um advogado e onde a defensoria não está instalada. Meus colegas advogados, especialmente colegas advogados do interior, sabem muito bem, a gente atende diversos, eu sou muito grato a todos vocês. Na pandemia, muitos advogados sobreviveram Por graças conta a isso. do honorário dativo. E eu recebo de diversos colegas advogados, advogadas, especialmente do interior, muitos agradecimentos, muitos registros elogiosos à Câmara de Conciliação. E, na verdade, eu queria devolver o elogio. E como é que está funcionando hoje o pagamento do dativo? Hoje o pagamento dativo funciona da seguinte forma: a pessoa faz a sua audiência, pratica o seu ato, o juiz estabelece um valor. Essa pessoa faz um requerimento administrativo, que na verdade é um e-mail que ela manda lá para a Procuradoria-Geral do Estado. A prova dos atos. Com o seu título, a gente valida essa informação no processo digital e essa pessoa não precisa ajuizar uma demanda judicial. Ela faz uma petição conjunta com a nossa equipe da Câmara de Conciliação e pede a homologação judicial para fins de expedição da requisição de pequeno valor. Porque precisa ter a ordem. Né? Exatamente, precisa ter a ordem de pagamento. Eu não tenho como pagar administrativamente. E o juiz imediatamente. Um ato só. A primeira experiência é o que a gente chama de acordo administrativo, porque ele não é precedido de uma ação judicial. E a gente tem feito acordos administrativos, ou seja, pagamentos sem a existência de processo judicial. Sim. Veja o quanto isso economiza a máquina do judiciário, quanto facilita para o cidadão, agiliza o recebimento, evita de estar no processo judicial. E a PGE tem uma tabela em relação a esses valores? Nós temos um parâmetro de valor de razoabilidade. Por que isso é feito, doutor Sábio? A gente faz isso por uma questão de isonomia. A gente tem uma preocupação, nós temos 144 municípios, naturalmente uma complexidade de atos, e a gente tem uma tabela de juízo de razoabilidade e principalmente de isonomia dentro daqueles valores. Então a gente procura nos proteger do argumento de que, poxa, a minha audiência custou 200, a do colega custou 500, isso nos preocupa, gerar dificuldade. Então a gente faz esse controle para garantir o máximo de isonomia entre os colegas advogados. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer do fundo do coração, em meu nome, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, em nome do Governo do Estado do Pará, a confiança de todos os advogados dativos, todos aqueles que militam em favor da população menos favorecida e que procuram diariamente, maciçamente, a Câmara de Conciliação da PGE para receber os nossos honorários. Vocês prestam um relevantíssimo serviço de interesse público e ajudam o Estado do Pará a conseguir prestar serviço jurídico à população menos favorecida. Muito obrigado pela confiança. Nós estamos sempre lá de portas abertas para toda a advocacia privada, mas especialmente para os honorários dativos, que são um grande público. E Ricardo, nesse ponto ainda, só para a gente encerrar, porque eu sei que esse assunto desperta muita dúvida e muito interesse por existirem muitos advogados dativos no nosso estado. É feito o requerimento, né, para ser homologado judicialmente. E para ficar no teto da RPV, ele pode concentrar isso dentro do teto, faz um requerimento. Pode. E aí depois ele acumula outro. A gente tem um advogado que todo mês dá entrada no seu. Todo primeiro dia do mês vê o que sempre que no teto da RPV, sempre no teto da RPV. Capa do precatório, homologa. Exatamente. Observando o único critério que a gente faz, doutor Sábio, é o seguinte: o título individualmente não pode passar daquele valor, mas pela experiência que nós temos, nós sabemos que não existe um título de honorário dativo individualmente de mais de R$50 mil. Então, esse público 100% recebe pela requisição de pequeno valor. Esse esclarecimento eu gostaria de fazer também agregando. Nós não fazemos acordo somente com o servidor público, e que pese seja uma grande critério, nós não fazemos acordo somente com a advocacia.
nós fazemos todo tipo de acordo, qualquer tipo de acordo. Se você tem uma demanda contra o Estado do Pará, ou se você pensa em ter uma demanda contra o Estado do Pará, procure a nossa Câmara de Conciliação, converse, avalie, a gente vai lhe dizer se há uma política de acordo para aquela demanda, para aquele processo, de quanto é o valor, qual é a política e se é possível conciliar. Se não for possível, até mesmo antes de judicializar. Até você mesmo pode antes procurar isso. receber o cliente Isso. e antes de judicializar, procurar a Câmara de Conciliação. Se você tiver um advogado, o seu advogado é muito bem-vindo a lhe acompanhar. Se você não tiver um advogado e quiser simplesmente prestar um esclarecimento, você também é muito bem-vindo. Para quem já tem advogado, a gente pede que o advogado acompanhe, é inclusive uma obrigação do Estatuto da OAB que o advogado participe dessas conversas, e eles têm vindo maciçamente, mas a gente também atende muitas partes que querem simples esclarecimentos, às vezes o andamento de um processo, ou um esclarecimento sobre se tem direito a alguma coisa ou se não tem direito. A gente faz também esse serviço lá na Procuradoria-Geral do Estado. Nós vamos inaugurar, eu vou aproveitar um pouquinho para fazer uma propaganda de um novo serviço que a gente deve lançar aí no mês de abril, agora de 2024. A gente está nominando de PGE Cidadão. O que é isso? A gente vai concentrar num canal único, com WhatsApp, com e-mail, com Instagram, todas as redes sociais, com atendimento presencial, todas as portas de entrada da PGE, inclusive o serviço da Câmara de Conciliação. O nome disso vai ser PGE Cidadão. Tudo que o cidadão precisar na PGE vai estar lá, devidamente automatizado, com profissionais devidamente treinados para prestar esse atendimento. Essa é a forma que a gente encontrou de fazer o nosso atendimento ao público, otimizar o nosso atendimento ao público. Naturalmente, isso não vai envolver a atuação, o atendimento a advogados por questões técnicas específicas de processos. Mas a gente faz muito atendimento na Câmara de Conciliação, no nosso setor... uma aproximação com a sociedade. Exatamente, no nosso setor financeiro, no nosso setor de esclarecimentos da sociedade. Esse é um serviço que eu acredito que vai prestar muitos frutos à PGE. Nós também estamos em fase final de diálogo com a Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde do município de Belém. A gente até instalou uma placa ali na nossa sede, na Padre Eutíquio, passando um pouquinho a Praça Batista Campos. Nós pretendemos até o final deste ano inaugurar uma Câmara de Conciliação específica para litígios de saúde. As pessoas que, por qualquer razão, não conseguiram um atendimento, precisam de um medicamento, de uma internação, estão numa fila para agilizar um procedimento. A ideia é congregar num único espaço Procuradoria-Geral do Estado, município de Belém, Secretaria de Saúde, Ministério Público, Defensoria do Estado, Defensoria da União, para prevenir que aquilo ali seja judicializado. O Estado do Rio de Janeiro, que é de quem a gente está copiando a iniciativa, tem uma experiência muito exitosa. Para você ter uma ideia, de cada 10 pessoas que entram na Câmara de Conciliação de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 6 saem com o seu problema totalmente resolvido. Você imagina, uma pessoa que quer um atendimento de saúde, ela não quer ir para a justiça, ela não quer ir com o advogado, ela não quer ir no Ministério Público, ela quer resolver o seu problema. Às vezes não tem um canal adequado. E muitas vezes a pessoa acaba se confundindo, doutor Sábio, com algo que é totalmente compreensível, que é não saber exatamente a quem procurar, ou como procurar. E é por isso que para a gente é tão importante ter todos esses atores, todos esses parceiros institucionais. É mais ou menos assim, é tudo num só lugar. A gente gosta muito de ir no shopping, por quê? Entre outras razões, porque a gente vai lá no shopping e resolve muita coisa no shopping. A nossa Câmara de Conciliação de Saúde pretende a mesma coisa. Você tem uma demanda de saúde, você vai só lá naquele lugar, e lá naquele lugar vai estar todo mundo lá. E ter alguém preparado para lhe atender sobre aquele assunto, né? Com acesso a sistemas, com acesso a esclarecimento, até mesmo para que, caso você precise, evidentemente, judicializar, você já sabe como vai judicializar, quem vai procurar. Eu vou ter um defensor público lá já para atender aquela pessoa, então ele não vai precisar se deslocar, porque na verdade a defensoria vai estar lá dentro, a defensoria é um parceiro institucional, a Secretaria de Saúde, isso é infelizmente muito comum. Nós recebemos ordens judiciais para fornecer medicamentos que a gente tem disponíveis na Secretaria de Saúde. Solução é simples, fácil. Era só a pessoa ir lá e pedir. Só que muitas vezes ela não sabe disso, ela não sabe como pedir, qual é a formalidade, a burocracia. Vai para a justiça e é mais um processo para o promotor, para o juiz, para os advogados públicos, para os procuradores, e mais, essa pessoa não fica feliz. Sabe por quê?
Porque ela teve dificuldade, porque o Estado não foi capaz de atender aquele cidadão com facilidade. Hoje em dia a gente vive num mundo que... negou aquilo que não está negado. Exatamente. Ela acha que houve uma dificuldade que na verdade não existia. Na verdade existiu uma desinformação e essa desinformação não é culpa... E não é culpa do cidadão. É culpa do Estado e é por isso que a gente tem que fazer essa autocrítica e se esforçar para prestar essa informação e demonstrar à pessoa que ela pode resolver o seu problema efetivamente de forma séria e rápida. Esse está no planejamento, se Deus quiser, até 2024. Se bobear em 2025, o senhor me convida depois para lhe contar como é que foi essa experiência. Vamos falar sobre isso. Falamos de passado, falamos de futuro. Tem um ponto aqui dentro do nosso tempo que eu queria que você falasse, porque é uma dúvida muito grande da sociedade, de muito advogado. Precatórios. Aquele mito de que o precatório nunca é pago, que é eterno, que é uma fila interminável. O Estado saiu do regime especial para o regime geral. As contas estão em dias. Eu queria que falasse um pouco do cenário de austeridade fiscal no pagamento dos precatórios em relação para que a advocacia tivesse uma perspectiva de como está funcionando hoje esses pagamentos. Eu tenho um orgulho muito grande de falar sobre essa situação de precatórios. Ela é mérito não só da Procuradoria-Geral do Estado, mas é mérito da Secretaria de Fazenda, o secretário René de Souza, Secretaria de Fazenda do Estado, da Secretaria de Planejamento, que foi durante os 4 anos da primeira gestão do governador Helder, liderada pela nossa hoje vice-governadora, a doutora Hannah Gassan. Nós fizemos um trabalho muito forte em relação a ajuste fiscal e equacionamento das contas do Estado. Isso é quase um palavrão para o cidadão, mas a advocacia entende. Hoje nós estamos muito distante do limite que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê para gastos com o pessoal. E por que isso é importante? Como é que isso chega na vida do cidadão? Isso permite esse espetáculo de obras de investimento, que é isso que efetivamente toca e muda a vida das pessoas. Dentro desse cenário, desse contexto de ajuste fiscal, o equacionamento dos precatórios, nós celebramos no final de 2022 o pagamento em dia, a chamada saída do regime especial. Nós pagamos o nosso precatório em dia, no prazo que está previsto na Constituição Federal. Que prazo é esse? O precatório entrou a requisição de pagamento até 1º de abril de um ano, ele é pago ao longo do exercício do ano seguinte, certo? Então, por exemplo, este ano, agora de 2024, nós já pagamos mais de 200 precatórios. Nós provavelmente vamos chegar em maio com nossos precatórios de todo o ano quitados. Isso é símbolo de um Estado organizado do ponto de vista financeiro. Isso nos facilita, essa credibilidade de pagamento é um dos ativos da Câmara de Conciliação do Estado do Pará. Em muitos estados os precatórios são atrasados e as RPVs simplesmente não são pagas, elas têm que ser bloqueadas da conta do Estado. A gente já teve, até pelo volume, pelo espetáculo de sucesso da Câmara de Conciliação da PGE, a gente já teve alguns atrasos pontuais em pagamento de RPV. Esse prazo é de 60 dias, a gente já chegou a pagar alguma coisa com 90, 100 dias, mas perceba o quanto este problema é um problema infinitamente menor do que quando você esperava 8 anos um 8, precatório. 9, 10 anos um precatório e mesmo um processo para saber quem tinha razão. Porque veja, quando você faz acordo, você já diz quem tem razão, já diz qual é o valor da razão e já se prepara para receber. Hoje o tempo máximo de um precatório, então, seja, é 1 ano e 9 meses. Exatamente. Se você escrever no inscrito, é muito importante esclarecer que isso é da data da inscrição do precatório. Então eu tenho que ter um ofício requisitório expedido pelo juiz de execução dizendo quanto é este valor. Não é da data do final da ação, da data que sai o documento e você dá entrada. Este valor ele precisa estar inscrito no orçamento para previsão de pagamento. No seguinte, hoje eu estou fazendo um grande esforço lá em Brasília para a gente conseguir inscrever cerca de R$1 bilhão no orçamento da União dos precatórios do Fundef. É uma verba de educação que a União deve para o Estado do Pará e que a sistemática de pagamento é a mesma. Então nós precisamos inscrever ainda no mês de março, na verdade nós temos a data final até 1º de abril, para poder receber esse valor no ano que vem. Seria R$1 bilhão que nós vamos investir em educação e todos sabemos o quanto nós precisamos de investimento em educação no nosso Estado. Entendi. Doutor Ricardo, quero lhe parabenizar pela gestão e desejar boa sorte. Eu sei que tem muitas missões aí, muitos projetos ainda a serem executados. Quero lhe agradecer em nome do Justiça Amazônia a sua participação. Eu acho que
Isso faz parte dessa aproximação da Procuradoria com a sociedade. Obrigado pelo seu tempo e essa é a primeira de muitas conversas. Quero lhe ter aqui de novo, numa oportunidade, se Deus quiser, muito breve. Doutor Sávio, é um grande prazer, é uma honra. Eu agradeço em meu nome pessoal, mas também em nome da Procuradoria-Geral do Estado. Quando a gente representa a instituição, a gente fala em nome dela. Então, o agradecimento é meu, mas é de uma ampla gama de servidores e de procuradores que compõem nosso time pelo espaço que o senhor fornece para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E também quero lhe parabenizar pessoalmente, seja pelo trabalho aqui no Justiça Amazônia, mas especialmente pela história que o senhor tem na advocacia, pelo brilhante profissional que o senhor é e por dar mais essa contribuição para a sociedade, para a advocacia paraense. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Encerrando, pessoal, mais um videocast do canal Justiça Amazônia, registrando, como sempre, meu agradecimento à dupla comunicação aqui na pessoa do nosso colaborador Giovanni. Um grande abraço e até a próxima.